Olá, ao vivo de novo, Pastor Leandro, para mais uma live onde o Senhor falará conosco daquilo que Ele tem preparado. Diante de tudo aquilo que tem acontecido, diante de todas as coisas ou os acontecimentos atuais, esta é a melhor opção para que a palavra de Deus chegue ao seu coração, chegue à sua vida, chegue ao encontro daquilo que realmente você está necessitando. E nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, independente do lugar onde você está, feche os teus olhos, ou melhor, se você estiver em um local que não pode, eleve o seu pensamento agora ao Senhor, que nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Pai, porque hoje o Senhor marcou e fez, Pai, esta marca como um marco, Senhor, histórico em nossa nação. Aonde, Pai, todos os teus filhos e filhas, aqueles, ó Pai, que se prostraram diante de Ti, renderam, Senhor, jejum e oração, Pai, para que nós, ó Pai, venhamos a contemplar toda a mudança, Senhor, do nosso Brasil, a mudança, Senhor, dos estados, a mudança de todos os nossos governantes, a transformação total de tudo, Pai, que hoje, Senhor, infelizmente está em ruína. Mas nós cremos, Pai, que através, ó Senhor, dessa prostração, através dessa renúncia, através, ó Pai, daquilo que cada um dos teus filhos fizeram, se rasgaram, pediram perdão pelos pecados cometidos, nós vamos ver, Pai, uma nação restaurada, santa, uma nação, Pai, completamente transformada pelo seu poder. E agora, Senhor, nós, ó Pai, estamos prontos para cultuar e entregar, Senhor, nesta live, entregar, Senhor, a nossa melhor adoração e fazer com que a Tua palavra seja, Senhor, cada dia mais reverenciada, Pai, e referenciada em todos os lugares. Graças nós te damos, Pai, e nesta hora vamos te adorar, te louvar e te engrandecer em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o Senhor falar contigo. Adore. Adore ao Senhor nesta hora. Chame a presença da glória dEle agora aí, aonde você estiver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre um coração disposto a queimar. Aleluia. Por ti. Santo. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: Teu é o reino, a glória pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Tudo
mas às vezes quebrantado, só quero te falar. Aleluia. Que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh Deus amado, só tu és santo, Pai. Vem neste lugar, Deus, vem neste lugar. Glórias a ti, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Pai. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz feito nos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz feito nos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus Receba. ministros. Não negue o seu fogo. Mandamos. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar,
vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem preparado em sua adoração. Que a presença da glória de Deus esteja entrando aí na sua casa, esteja entrando no seu lar, esteja entrando aonde você estiver agora assistindo esse vídeo. E em nome de Jesus, que a palavra do Senhor agora ministre sobre o teu coração, sobre o teu espírito, e faça com que a presença de Deus seja cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, aleluia. Sem delongas, em Gênesis capítulo 32, assim nessa madrugada, quando nós estávamos orando, Deus falou muito sobre este lugar, o Val de Jaboque. Então, em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, fala assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o Val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Grave isso, Jacó ficou só. E lutou com ele um homem até romper o dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Amém? Somente até aí. Senhor, graças nós te damos. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor e pelo período, Senhor, que o Senhor nos privilegiou de estarmos na Tua presença, cultuando, Senhor, e elevando a Ti, Senhor, a nossa melhor adoração. Sim. Graças nós te damos, Pai. E em nome de Jesus, que esvazie-se o homem, Pai, e que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, falar e passar tudo aquilo que tem preparado para as nossas vidas, ó Senhor, para este dia e para esta semana e para o decorrer, Senhor, deste tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor falou o Val de Jaboque, eu até mesmo fiquei lembrando de toda a história, ou ficando olhando tudo aquilo que Deus assim tinha feito naquele lugar. E o que me chamou muita atenção, que é Val de Jaboque. Jaboque significa lugar de travessia. Então, onde que ficava Jaboque? Ficava ao sul de Gileade, numa região montanhosa. E hoje, atualmente, faz parte da Jordânia. Mas, se nós formos começar a ver o Val de Jaboque numa visão espiritual, e é isso que o Senhor ele nos leva, não a uma história, mas a uma revelação daquilo que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele mostra lugar de tratamento de caráter, lugar de ficar a sós com Deus, lugar de confronto e submissão, lugar de render-se à vontade de Deus,
lugar de esvaziamento pessoal. Isso que é tremendo. Mas veio uma pergunta: por que Jacó chegou naquele lugar? Ou melhor, por que Jacó teve que passar por aquilo? Isso que foi tremendo. Que em Gênesis, capítulo 25, do versículo 30 ao 34, fala que ele roubou a primogenitura do seu irmão. Vamos ler lá rapidamente? Que fala assim: disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Então comeu e bebeu, então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Começa por aí, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, vamos colocar: por que Jacó chegou ali? O primeiro ponto: roubou o direito de primogenitura. Segundo, roubou a bênção do irmão. Em Gênesis 27, no versículo 26 a 30, nos relata isso, que diz assim: então disse Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus dê do orvalho do céu e da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Se Senhor de seus irmãos e os filhos da sua mãe encurvem-se a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Por que fiz essa leitura rápida para nós podermos entender e compreender isso? Ele chegou a este lugar, ele chegou ao Val de Jaboque com duas pendências a serem resolvidas. E quais? E essas pendências, não somente o direito de primogenitura, mas também, quando ele roubou a bênção de Jacó, acabaram ficando presas assim e acabaram gerando algo dentro dele. E se a gente for parar para poder pensar aí, muitas vezes nós nos encontramos em situações até parecidas. Muitas vezes estamos tão presos ou tão envoltos de tantas circunstâncias, situações, problemas, dificuldades, que nós esquecemos exatamente disso. Nós não queremos nos preocupar com o que irá acontecer, ou melhor, de que maneira irá acontecer, ou pegar e saber que aquilo que nós estamos fazendo pode ser ou não algo que vai gerar uma consequência futura. Simplesmente nós fazemos. E ali Jacó se deparou no Val de Jaboque com todos esses sentimentos. Mas vamos parar para poder pensar um pouco agora e relatar um pouco dessa história. Ele chegou, mas ele teve um caminho que ele teve que passar. Ele teve um caminho que ele teve que traçar. Como nós, para nós chegarmos ao dia de hoje, nós tivemos que passar por muitos problemas, muitas situações, muitas alegrias, também tristezas, mas nós estamos aqui hoje em pé para poder ver e contemplar aquilo que Deus está fazendo. Então, vamos começar a entender um pouco da caminhada dele. Logo que o pai dele soube disso, o que ele fez? Ele falou: olha, você vai lá para Padã Arã, você vai lá para a casa de Labão, que é parente da sua mãe, vai para lá, fica para lá. E lá se case ali, vá para lá, se case, fique por lá. Por quê? Porque ele sabia o que Esaú tinha falado do irmão dele. Ou melhor, o que Esaú tinha prometido que iria fazer. Então ele pegou, ele foi nesta caminhada lá para Padã Arã. E neste caminho, ele estava mais precisamente próximo ali. E ele pegou, numa das noites que ele estava dormindo, ele chegou a um lugar onde ele teve o sonho de uma escada. E essa escada vinha daqui da terra e ia até lá no céu. E ele pegou, ele maravilhado com aquilo, chamou aquele lugar de Betel.
Porque Betel, ele fala até algo até tremendo. Em Gênesis 28, ele fala assim. Versículo 17, 28 e 17, ele fala assim: e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Olha que tremendo. E vamos parar um pouco aqui para poder pensar. Ele não falou de uma casa construída. Ele não falou nada de alvenaria. Ele não falou nada de um templo de ouro maciço ou um templo todo adornado. Ele falou o local, aquele local aonde ele tinha pisado, o local aonde ele estava. Ali era a casa de Deus, ali se manifestou a presença de Deus. Então, em nome de Jesus, entenda isso, entenda já essa verdade sobre a tua vida, que há manifestação do poder de Deus aonde você está, aonde Deus te colocou. Deus, ele estabeleceu algo sobrenatural na tua vida. Então toma posse disso e deixe Deus te mover em algo que ele quer, não aquilo que você quer. Porque no mesmo decorrer dessa história, nós observamos, e depois você pode continuar lendo ali o versículo 28, ele fala de algo muito interessante. Ele fala assim: Jacó fez um voto com Deus. Peraí, presta atenção. Deus mandou Jacó fazer algum voto? Deus falou para Jacó fazer algum voto? E muitas vezes essas acabam sendo as nossas decisões quando nós agimos por aquilo que nos dá, ou pelo impulso, ou por aquilo que nós achamos. Jacó fez um voto e fez ali até podemos assim dizer, uma barganha ali com Deus, de prometer fazer algo se ele desse aquilo ali para ele. Mas espera aí, muitas vezes no decorrer da nossa vida, não tem o porquê nós firmarmos ou fazermos determinadas situações ou passarmos por determinados problemas. Pensa bem antes de abrir a sua boca. Pensa bem antes de falar. Pensa bem antes de fazer um voto. Pense bem antes de fazer uma aliança. Ore a Deus. Jacó não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas aí era um processo da caminhada para chegar até o Val de Jaboque. E daí nós vamos entender. Continuando essa caminhada, ele chegou, se encontrou ali com Labão. E a hora que ele se encontrou com Labão, um pouco antes ele tinha se encontrado, né, com as filhas e também ali com Raquel. E a hora que ele se encontrou com Labão, Labão chegou e perguntou, disse para ele o que realmente ele queria, que ele tinha que servi-lo ali. E ele chegou: tudo bem, eu te sirvo pela mão de Raquel. Mas como nós vemos no decorrer da história, na verdade ele trabalhou os primeiros 7 anos para Labão. Mas Labão deu Lia, a irmã, no caso a filha mais velha, para ele se casar. E depois de mais 7 anos trabalhando ali, daí assim foi Raquel. Mas mesmo assim ele continuou ainda trabalhando com Labão. E nesse intermédio, ele começou, durante todos esses 14 anos, a frutificar de uma maneira que Labão nunca tinha visto. Ele começou a ser abençoado de uma maneira tremenda e grandiosa. Por quê? Porque simplesmente ele só obedeceu aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Somente obedeceu aquilo que Deus tinha mandado ele a fazer. E ele continuou ali fazendo. Mas, em determinado momento de todo este período, estes 14, mais ali alguns anos que ele estava, o que aconteceu? Os filhos de Labão começaram a lançar palavras sobre o pai. E ali onde foi lançada uma calúnia, ali onde foi lançada uma difamação, e ali onde brotou uma inveja, e ali eles quiseram pegar, ou seja, quiseram arrumar um jeito de condenar, ou de até mesmo de executar Jacó. Jacó, percebendo isso, pegou as esposas, os filhos e o gado dele e saiu. Mas olha que tremendo que aconteceu. Em determinado tempo, a hora que ele estava ali numa região, o sogro dele veio até ele, ele conversou e ali eles fizeram uma aliança. Mas tudo isso, o propósito de Deus, para ele poder chegar até o Val de Jaboque. Por que estou falando isso? Porque tudo que vai referenciar aquilo que está acontecendo na nossa vida tem a ver com o Val de Jaboque. Então, ele, após tudo isso, no decorrer ali do caminho que ele pegou, recebeu ali a permissão e a bênção do seu sogro, ele chegou, anjos ali encontraram com ele. E logo que eles encontraram, isso que foi
tão tremendo, né? Assim que eles encontraram, em Gênesis capítulo 32, no versículo 1, fala assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim, ou seja, Manaim, lugar do acampamento de Deus. Isso que foi tão tremendo para poder, e criou esta marca diante das coisas que Deus estava fazendo. Mas não foi só por isso. Ali, a hora que ele chegou ali próximo daquele local, na hora veio quem na lembrança? Na hora veio o irmão dele, Esaú. E na hora que ele lembrou de tudo isso, automaticamente o que ele chegou? Ele falou assim: olha, deixa eu preparar aqui algumas pessoas, deixa eu preparar alguns servos, vou mandar, vou ali pegar, fazer um agrado para ele. Quem sabe ele esqueceu, né? Quem sabe? Muitas vezes, né? No decorrer dos anos, nós queremos fazer ali, de repente, alguns agrados, algumas coisas, mas Deus está falando: olha, o tratamento é meu. E o tratamento é na alma. O tratamento o que Deus ele faz, ou o que é para ser feito, não são presentes que vão trazer nada, mas sim um arrependimento e uma entrega total. E ele pegou, a partir do versículo, nós vamos ver a partir do versículo 3 do capítulo 32, que ele fala assim: Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhe dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e estive lá até agora. E olha, presta bem atenção: tenho, pois, jumentos, ovelhas, bodes, servos e servas, envio esta mensagem ao meu senhor para achar graça aos teus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Mas olha que interessante no versículo 11. Jacó, já sabendo dessa resposta, ele faz uma oração: livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Então, se nós formos começar a observar, ou melhor, entender tudo isso, foi exatamente aonde Deus quer agora nos levar. Por que contei toda essa história? Para nós entendermos que, para nós estarmos aonde nós estamos, para nós passarmos muitas vezes o que nós estamos passando, ou melhor, para vencer alguns obstáculos que estão na nossa vida, ou para poder construir algo em cima daquilo ou daquela fundamentação que foi feita, para nós sabermos isso, nós temos que entender muitas vezes as raízes da onde estão vindo isso. Então, para um pouco agora aqui, vamos pensar somente uma coisa. Muitas coisas que hoje estão na nossa vida, você consegue identificar da onde está vindo essa raiz? Você consegue identificar da onde vieram tudo isso? Se você consegue, ótimo, vai lá, arranca pela raiz. Se é um perdão, perdoe, mas tenha certeza da sua salvação. Se é algo que de repente você criou na sua cabeça e muitas vezes a pessoa nem sabe, vai lá e fala para ela. Porque muitas vezes ela nem sabe isso que está passando pela sua mente. Porque você gerou isso. E isso, conforme todas as coisas que já estavam dentro de você, aconteceram. E se nós formos perceber, Esaú estava bravo, muito bravo com o irmão dele. Mas isso há quantos anos atrás? Há muitos anos atrás. Há praticamente 20 anos atrás. Se você for ver lá o relato, conforme ele fala ali com Labão, aproximadamente mais de 20 anos atrás. Então, se nós pegarmos isso agora, vamos pensar nós. Quantas coisas nós temos carregado durante este tempo? Vamos colocar ao mesmo tempo. Vamos colocar 20 anos atrás. Ou, para quem é mais novo, vamos colocar, 5, 10 anos atrás. Vai pegando tudo isso daí. Vai olhando tudo isso daí. Todas essas coisas que muitas vezes foram colocadas ou foram lançadas ou você mesmo gerou achando que era algo seu. E daí você se depara naquela situação que você tem que resolver.
como Jacó se deparou com Esaú. Falando, pronto, agora morri. Mas olha que tremendo, como nós lemos na palavra no início. Quando nós estamos no vale de Jaboque, primeiramente, Deus nos ensina que nós temos que ficar só. Por que ficar só? Ficar só, você começa a refletir. E é isso que eu quero que agora você pare. Pare por alguns segundos e reflita sobre isso. Quando você está só, você começa a refletir, a pensar, a lembrar, muitas vezes a questionar, ou muitas vezes até perguntar. Você começa a trazer a existência, ou muitas vezes sai daquela interrupção das coisas de hoje, ou das tribulações de hoje, e começa a sair. Você se desloca para um outro lugar, e você começa a lembrar das coisas que você passou, você começa a lembrar das promessas de Deus, você começa a refletir sobre quem é você, como você está, quando Deus te chamou, ou se Deus está te chamando hoje, como você está realmente hoje, ou se de repente aconteceu alguma coisa no decorrer da sua caminhada, o que aconteceu, por que que realmente houve esta parada, foi Deus? Não, muitas vezes nós nos colocamos debaixo de julgos, que Deus não tem nada a ver com o assunto, mas nós nos colocamos naquilo, nós nos prostramos diante daquilo, nós escolhemos viver daquela maneira. Então nós nos posicionamos desta maneira, assim como Jacó. Jacó se posicionou exatamente sobre aquela situação com Esaú. E quando nós ficamos só, nós começamos a prestar mais atenção em alguns detalhes, nós começamos a observar e prestar atenção em alguns pensamentos. Nós começamos a fazer uma reflexão dos últimos dias, mas estes dias próximos, e já tentando lembrar daqueles outros. E nós começamos a cavucar, a arrancar um pouco mais disso. Por quê? Aí agora nós temos tempo. Quando nós ficamos só, não tem interferência de vozes. Quando nós ficamos só, nós não damos lugar para barulhos. Nós só queremos simplesmente ouvir aquilo que tem que ser ouvido. Quando nós ficamos só, ou melhor, quando nós ficamos só para ouvir a voz de Deus, não há nenhuma intromissão ou nada pode impedir o agir de Deus. Hoje nós podemos estar tristes, mas quando nós ficamos só, e dobramos o nosso joelho e nos posicionamos para ouvir a Deus, aí tudo se transforma e tudo muda, porque aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. Aquilo que parecia uma coisa que não tem solução, Deus começa a te mostrar a solução. Hoje é exatamente este tempo. É este tempo que Deus está te trazendo. Vamos parar para poder pensar. Quanto tempo nós passávamos a noite virada, um dia atrás do outro. E hoje nós só damos mais ou menos 15 minutos. E nem isso na presença de Deus à noite. Nessa quarentena que é para a gente poder aproveitar, passar aí clamando, buscando a presença de Deus. O que está dando mais? Sono. Ou muitas vezes ficamos conversando, falando, dialogando, dizendo e fazendo tantas outras coisas. Mas Deus está falando, é hora, é o momento. Como ali aconteceu com Jacó no Vale de Jaboque. É o momento de agora de nós termos este particular com Ele. Depois fala algo tremendo, né? Fala que ele lutou com o homem. Ele lutou ali com aquele homem. Então quantas vezes Deus tem te acordado de madrugada, Deus tem falado contigo durante o dia, Deus tem falado para você, ore, tenha um tempo comigo, ouça a minha voz, obedeça, faça aquilo que te mandei fazer. E muitas vezes nós sabemos como estamos? Peraí, deixa eu ver se fulano de tal me mandou uma mensagem. Peraí, deixa eu ver se fulano de tal viu. Ou deixa eu ver se tal coisa aconteceu. Deus está falando conosco. Quer receber?
Está na hora de entrar nesta luta, agarrar aquilo que Deus te deu de promessa e mergulhar e só largar a hora que Deus te entregar aquilo. O que eu estou dizendo com isso? Estou falando, está na hora de nós buscarmos a presença da glória de Deus, mas não do modo que nós entendemos, mas do modo que Deus está ensinando, do modo que Deus está mostrando. Jacó foi ali, ó, ele pegou a noite inteira, pegou e lutou com aquele anjo, travou aquela batalha, conseguiu, buscou ali a presença de Deus, estava ali pronto, e só tinha uma coisa na sua cabeça: eu não saio daqui enquanto Deus não fizer isso na minha vida. Então entenda isso, Deus está querendo agora de nós este posicionamento diante de todas as situações. Muitas vezes você pode olhar e falar assim: agora, Senhor, o que vai acontecer? Sabe o que Deus está falando? Tenha um posicionamento. Quer ver o milagre acontecer? Então entre na minha presença e só saia de lá quando eu mandar. E olha a frase que usa, olha a frase que está acontecendo, que ele diz assim, ele fala assim: só te largo quando você me abençoar. É mais ou menos isso. Se Deus mandou você orar, se Deus te deu uma promessa, só pare de buscar a presença de Deus, só pare de orar, só pare de buscar, só pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer quando Deus te entregar aquilo que Ele te deu por promessa. Não adianta na sua cabeça falar o que vou fazer, o que vai acontecer, como. Entenda, Deus nos deu a chave, Deus, do reino dele, aqui, ó. O que é? É se prontificar. Mas para que isso acontecesse, para que tudo isso acontecesse, entenda, compreenda e viva isso daqui. Ele teve que assumir quem ele era. Jacó teve que assumir quem era. Hoje Deus está falando isso conosco. Primeiro, antes de qualquer coisa, assuma quem você é. Assuma as falhas. Assuma as dificuldades. Assuma os seus problemas. Assuma tudo aquilo que realmente você olha e você fala: Senhor, eu não consigo vencer, está difícil, não dá, não sei como. Assuma quem você é. Fala: eu sou este. Como Jacó disse, quando o anjo perguntou qual é o seu nome, ele falou: meu nome é Jacó. Jacó, tradução, duas traduções literárias: aquele que vem no calcanhar, ou enganador, conforme Gênesis 27, 36, que o próprio irmão dele, logo que descobre, ele fala assim: disse Esaú: não se chama ele por razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou? Presta atenção. Por quê? Porque a sonorização, ou seja, em hebraico, tanto aquele que vem do calcanhar quanto enganador, eles têm as mesmas letras. Ele é escrito da mesma forma. Então, se entende-se dessa maneira. Então, para nós podermos referenciar isso daí. Mas, olha que tremendo. Não quero ficar parado aqui. Quero que você entenda. A hora que ele falou o nome, a hora que ele reconheceu quem ele era, a hora que ele mostrou quem ele era, a hora que ele se rasgou, ele se despiu, ele falou assim: olha, eis-me aqui, eu sou este. Olha, aqui agora. Por quê? Porque diante de Deus não tem nada que impeça. Diante de Deus não adianta esconder nada. Diante de Deus não tem quartinho particular de pecado. Diante de Deus não tem nada que você olhe e fala assim: eu posso esconder. Diante de Deus, ele olha, e você tem que pegar, tirar toda essa máscara, tirar tudo isto, tirar muitas vezes tudo isso que jogaram em cima de você, dizendo que não, você tem que ser o super-homem, a super-mulher, ou a Mulher Maravilha, você tem que ser esta pessoa. Mentira, arranca tudo isso daí. Você tem que ser aquele e aquela que Deus chamou para você ser. Ou seja, você tem que ser aquilo que Deus escolheu para você, não aquilo que as pessoas querem. Até então, até aqui, Jacó andou conforme aquilo que mostraram ou disseram que ele seria. Até este momento, quando ele entrou no Val de Jaboque, ele tomou uma decisão: preciso me esvaziar, preciso
mostrar quem realmente eu sou e tomar um posicionamento. Começar a mostrar que aquilo que o Senhor me deu por promessa, isso vai acontecer para a glória dele. E depois que ele disse o nome dele para o anjo olhou para ele e disse o quê? Então não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Deus está te chamando hoje e está falando, olha, filho, filha, Deus te chamou para uma conquista sobrenatural. Ainda que seja difícil, ainda que você olhe o céu parece que está de bronze, ainda que parece que as situações não vão mudar, ainda parece que tudo está caindo, em nome de Jesus. Este é o tempo de renúncia, este é o tempo de busca, este é o tempo de intimidade, este é o tempo de transformação, este é o tempo do caráter ser completamente moído, destruído, despedaçado e o caráter de Cristo começar a fazer parte da nossa vida, porque está escrito na palavra em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo é pela fé. Então é esta fé que Deus está falando lá, Jacó no Val de Jaboque, ele entendeu que ele deveria depender totalmente de Deus em todas as suas forças, não mais barganhar, não negociar, não fazer voto de tolo, não fazer voto em vão, não, começar a mergulhar e entender, Senhor, o que o Senhor quer na minha vida, o que o Senhor está preparando para mim, eu quero, mas quero viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E assim, a hora que ele entendeu isso, ele recebeu tudo isso, olha que tremendo, ele chegou e chamou Jaboque de Peniel. O que é Peniel? Peniel é tenho visto Deus face a face. Deus nos chama para um compromisso e um comprometimento neste tempo. Ainda que você olhe para todos os lados, não dá. Quer que eu te fale uma coisa? Aqui, Jacó olhava para todos os lados. E o temor dele, do irmão dele, acabar com ele era muito grande. Mas ele foi buscar quem? Ele desceu no Val de Jaboque. E lutou, ele batalhou. Vamos colocar neste tempo hoje da manifestação, deste jejum, que assim que nós ali estamos seguindo, que foi dado ali pelo nosso presidente e também pelas autoridades espirituais. Então, através disso, Deus nos dá uma autoridade legal de pedirmos perdão pelos pecados cometidos. E é dessa maneira, quando nós entramos no Val de Jaboque, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nos reconciliamos com Deus e começamos a viver um novo tempo, uma nova vida. Começamos a viver algo grandioso e glorioso. Começamos a viver num patamar diferente, aonde as circunstâncias não atingem, aonde as dificuldades não são mais dificuldades. Elas começam a ser escadas para nós subirmos os degraus para Deus nos levar aonde Ele quer nos levar. E após a hora que a gente conclui, a gente olha isso daqui, o que acontece em Gênesis 33? A hora que ele entende, ele pega, ele sai, ou melhor, como nós lemos, ele sai dali do local, já era amanhecer, ele sai, ele vai para o local ali onde eles estavam. Olha que tremendo que acontece. Levantou Jacó os olhos e olhou e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Presta atenção. Quando você entra lá em Jaboque, quando você tem este encontro face a face com Deus, olha o que Deus faz. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-lhe ao pescoço e o beijou e eles choraram. Olha que maravilhoso, olha que tremendo. Por que isso daí acontece? Porque Deus manifesta o poder dele dessa maneira.
para que o homem reconheça que ele é Deus. Jacó, antes enganador. Jacó, antes aquele que só queria levar vantagem em tudo. Jacó, antes aquele que fazia voto por qualquer coisa. Jacó, antes aquele que falava demais. Jacó, antes aquele que queria, que era aquele melhor negociador, é aquela pessoa que fazia tudo. Hoje, ele se prostra na presença de Deus. E Deus transforma o quê? Deus transforma caráter. Deus transforma não só a mente, como transforma também o coração de Jacó. Ele ainda todo apreensivo, mas ele não tinha conseguido entender a dimensão daquilo que ele fez naquela madrugada. Você pode estar passando exatamente pelo mesmo problema, pela mesma situação. Você pode estar passando agora, neste momento, algo muito parecido. Mas Deus está falando, se você crer e se humilhar agora na presença de Deus, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Jacó orou, mas depois que ele orou, ele teve que se posicionar, se prontificar, fazer com que a glória de Deus se manifestasse. E é dessa maneira que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Diante de todas as coisas que nós ouvimos, diante desta semana que foi uma semana horrível para muitos, e ali nós estivemos acompanhando não somente uma, mas algumas famílias que passaram por perdas irreparáveis, que tiveram ali membros da sua família levados, eu creio, descansaram no Senhor, mas nós não estamos preparados para perder, nós não estamos preparados para esta perca. Mas em nome de Jesus, este é o tempo de nós nos posicionarmos. Esse é o tempo de nós entrarmos na presença de Deus. Ficarmos a só com o Senhor. Não só ficar só, mas ouvir. Deixar com que Deus fale conosco, mas de uma maneira extraordinária, tremenda e poderosa. É momento de Deus falar conosco. E quer saber de uma coisa? Falar conosco agora. Exatamente agora. Você pode estar aí em qualquer canto, ou na sua casa, ou na sala, no quarto, na cozinha. Você pode estar aí dentro da sua empresa. Você pode estar em qualquer lugar. Mas este é o momento que Deus quer fazer algo sobrenatural fluir sobre a tua vida. Em nome de Jesus, fica atento, liga agora aí, liga agora essa antena aí direto aí com Deus. Deixa agora Deus mover este sobrenatural na tua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo. Eu não sei qual é o seu medo agora. Eu não sei qual circunstância que está te afligindo, mas em nome de Jesus, se você se posicionar agora e deixar Deus tratar todo o seu caráter, Deus tratar toda a sua vida, Deus te modificar, você se render à vontade de Deus, aquilo que foi tomado, ainda que não seja material, mas seja emocional e espiritual, Senhor vai restituir sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nesta hora, você que pode, coloca a mão no teu coração, ou continua fazendo o que você está aí e liga sua mente ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença agora, Senhor, seja agora, Pai, sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta causa, sobre este coração, Senhor, que foi agora, Pai, ferido, machucado, e de alguma maneira, Senhor, este coração se precipitou, ou este coração está, Senhor, agora ansioso diante da situação. Eu te peço agora que diante da tua palavra, assim como foi com Jacó, que eles agora, Senhor, desçam até ali o Val de Jaboque, que ali, Senhor, eles tenham este encontro real contigo, assim como Jacó teve e tiveram este Peniel, este encontro face a face, e que a unção agora, Pai, que está sobre este lugar, seja agora sobre a vida de cada um dos teus filhos. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.